Bom dia, campeão! Tudo bem? Eu sou o pastor e vereador na cidade do Rio de Janeiro, Otônio de Paula. Que alegria poder falar com você, que alegria poder abraçar você. Bem, no programa de hoje, e para quem está no Rio e Grande Rio, até sexta-feira, para quem está no interior, é o programa de hoje. Nós teremos um programa muito especial, porque durante toda essa semana, para quem está no Rio e no Grande Rio, e durante este programa de domingo para o interior do estado, nós teremos uma mensagem especial. Geralmente sou eu que prego aqui no nosso programa Edificar, ou eu, ou minha esposa, a pastora Silvana, que já trouxe uma palavra muito especial aqui no nosso Edificar. Só que essa semana nós seremos ministrados pelo meu líder espiritual, pelo meu pastor, pelo meu amigo, alguém que eu admiro tremendamente, Deus sabe disso. Eu estou falando do meu bispo Abner Ferreira. Bispo Abner Ferreira, que está toda segunda-feira, repito, para quem está aqui no Rio e Grande Rio, ministrando uma palavra, e para o interior do estado ele também ministra uma palavra de 5 minutos. Só que dessa vez não, ele vai ministrar a semana toda para os nossos corações. Então, daqui a pouquinho, vocês estarão recebendo a mensagem diretamente do altar da Catedral da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, a palavra amiga e abençoadora do bispo Abner Ferreira. Eu volto no finalzinho do nosso programa. Programa Edificar, com Otônio de Paula Júnior. A Catedral da Assembleia de Deus em Madureira convida você e a sua família para conhecer de perto este ministério que há 68 anos vem abençoando vidas com uma palavra do coração de Deus. O nosso presidente e pastor Abner Ferreira e toda a sua equipe de obreiros querem lhe dar as boas-vindas. Afinal, somos uma família unida, pronta para abençoar a sua vida. Venha participar dos nossos cultos. Domingo, às 18 horas. Terças, às 19 horas. Catedral da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Rua Carolina Machado, 174 Madureira. Ministério de Madureira, 68 anos abençoando o Brasil. Senhor presidente, ao longo de 2016, a linha verde, que é como se chama o telefone que atende denúncias aos maus-tratos dos animais, recebeu 2.366 denúncias de maus-tratos aos animais. Somente esse ano, a linha verde já registrou quase o mesmo número, totalizando 2.334 casos que já foram registrados. Nobre vereador Luiz Carlos Ramos, que é um entusiasta desse assunto e um brilhante defensor da causa dos animais nesta casa, é cada vez menos raro pessoas presenciarem práticas de maus-tratos aos animais, mas ao mesmo tempo, por medo ou por falta de conhecimento, deixam de comunicar esse fato lamentável e cruel aos órgãos competentes. Outras vezes, essas pessoas deixam de receber orientações adequadas e com isto não alcançam o objetivo desejado da denúncia. Então, se sentem desestimuladas, desistem de continuar a luta pela proteção aos animais. Nobre vereador Fernando William, infelizmente quem paga o preço muito alto pela omissão da sociedade são os próprios animais, os quais sem vozes somente podem contar com a nossa boa vontade para defendê-los. Mas o que são maus-tratos aos animais? O artigo 32 da Lei 9.605/98 define os crimes de maus-tratos aos animais. Abre aspas, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou
mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, gerará uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, que eu acho muito pouco. O parágrafo 1º desta referida lei diz que incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem outros recursos alternativos. O parágrafo 2º desta lei diz que a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer morte do animal nessas experiências. A Lei 9.605, que criminalizou a crueldade contra os animais, teve o mérito de uniformizar o tratamento aos animais silvestres e domésticos, o que foi um grande avanço, porque antes dessa lei, apenas os maus-tratos praticados contra a fauna silvestre eram considerados crimes, ao passo que os maus-tratos aos animais domésticos, tão brilhantemente dessa tribuna denunciado várias vezes pelo nobre vereador Luiz Carlos Ramos, acabam sendo muito maiores do que os maus-tratos aos animais silvestres. E até antes dessa lei, esses maus-tratos eram apenas uma mera contravenção penal. Outro avanço desta Lei 9.605 de proteção aos animais é que ela responsabilizou empresas, ou seja, pessoas físicas, pessoas jurídicas e pessoas físicas nos maus-tratos aos animais. Portanto, o crime de maus-trato significa impingir ao animal qualquer tipo de sofrimento, seja ele físico ou psíquico. Estudos não cansam de nos mostrar que os animais são seres sensíveis e, portanto, dotados de sentimentos. Termino o meu pronunciamento com a declaração do cientista Charles Darwin. Darwin disse, abre aspas, não há diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Portanto, senhor presidente, que o poder público, através da Prefeitura do Rio de Janeiro, cumpra o seu papel na esfera dessa defesa de seres criados por Deus, que só nos trazem paz e alegria. Quero deixar o telefone da linha verde para o interior do estado, para quem deseja denunciar maus-tratos aos animais, 0300 253 1177, e na capital 2253 1177. Salve os animais, salve a natureza, salve a vida. Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor presidente. Ele é o vereador que trabalha, não para, Ottoni não para, não para, não, Ottoni não para. Ottoni não para. Eu acredito na Bíblia Sagrada. Eu acredito que ela é a palavra de Deus. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você crê nisso? Agora, já parou para pensar como Deus poderá ser Senhor de uma nação se quem a governa pertence ao inimigo, pertence ao mal, se quem a governa é um agente de malignidade? O nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, o meu estado, o seu estado, e agora eu quero chamar a atenção dos 92 municípios do nosso estado, está sendo governado por pessoas malignas. Pessoas malignas estão ocupando cargos na vida pública e por isso elas estão levando o nosso estado ao caos. Aliás, já levaram o nosso estado ao caos. Martin Luther King tem uma frase que ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E nesse momento de crise política, de crise moral, de crise institucional que nós estamos atravessando, sabe o que está acontecendo? Os bons estão se calando.
Os bons não querem participar da vida pública da nação porque acham que não tem mais jeito. Roubaram a esperança da nova geração, que é a única que pode mudar esse quadro nefasto que nós estamos vivendo de destruição no nosso estado e, por que não dizer, no nosso país. Portanto, é necessário que você, cristão, católico, evangélico, espírita, ou você que não tem nenhuma religião, mas acredita nas verdades do Cristo de amor, está na hora de nós, pessoas do bem, nos levantarmos e continuarmos com esperança, continuarmos acreditando que através do nosso voto, que através da democracia, nós poderemos mudar este quadro. Portanto, acreditem, não deixe ninguém roubar a sua esperança. O Deus do céu, que não tem religião, mas que existe e está olhando por nós, há de nos abençoar, pela pátria e pela família. O Tony não para. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Dos versículos 1 ao 12. Essa é uma palavra muito conhecida de todos, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Glória a Jesus por isto. Marcos capítulo 2, para quem tem a Bíblia do culto, é a página de número 50. E alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Diga, estava em casa. Os irmãos podem ler o versículo 2. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? A ti te digo: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa.
Aleluia. 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 Glória a Jesus. Meus irmãos, este acontecimento, este milagre, foi em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade marítima, à beira do mar da Galileia. O Senhor Jesus estabeleceu ali também a sua morada. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, iniciou o seu ministério na cidade de Caná, na região da Galileia, e no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 4 e o versículo 12 e 13, narra-nos exatamente as razões porque ele foi morar em Cafarnaum. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, lá para cima, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, ou Naftali. Então, pelos evangelhos, nós conseguimos entender pelo menos esses lugares aonde Jesus habitou. Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, iniciou seu ministério em Caná da Galileia, desceu novamente para a região de Nazaré, exerceu seu ministério por muito tempo, ali no centro e ao sul de Israel, e depois que João Batista, o seu primo, foi preso, ele subiu novamente para Cafarnaum e ali ficou residindo. E é exatamente isso que a gente vê no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, que temos acabado de ler. Diz aqui: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Diga comigo isso. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda os lugares junto à porta cabiam, ou seja, superlotou a casa, e anunciava-lhes a palavra. Eu gosto muito dessa expressão. Soube-se que Jesus estava em casa. É muito importante que Jesus more no nosso coração, mas é muito importante também que aonde a gente mora, aonde a gente reside, as pessoas tenham conhecimento que Jesus mora ali conosco também. O mundo está precisando saber desta boa notícia.
Como é bom quando alguém olha para a nossa casa e diz: ali mora um crente. Por quê? Porque ele é gente boa, ele é ordeiro, não cria caso com ninguém, não dá tribulação para ninguém, não dá desgosto para ninguém. É o melhor vizinho que nós temos aqui na rua, é esse vizinho aí. E quando a gente está em aperto, a gente vai lá na casa dele para receber uma oração, receber um conselho, receber uma orientação, receber uma bênção, receber uma prece. E ele está sempre pronto a nos atender. Que bom que as nossas casas fossem dessa maneira, né? Qual é a fama que você tem lá na rua onde é que você mora? Lá naquele condomínio, naquele bairro, naquela comunidade, naquela rua, naquela travessa. Qual é a fama que as pessoas têm a respeito de você? Porque, irmão, não pode haver incoerência naquilo que eu prego com aquilo que eu vivo. O mundo primeiro vê o nosso testemunho e depois ouve as nossas palavras. O mundo primeiro vê o nosso testemunho e depois dão crédito às nossas palavras. Se a nossa conduta não coadunar com o nosso testemunho, nós estamos prejudicando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus está em casa, ou mora na nossa casa, a nossa casa se torna um lugar atrativo. Aquele lugar começa a impactar aos outros que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que uma multidão foi à procura de Jesus na sua casa. Era tanta gente que não tinha nem como entrar mais gente. Até nas portas estavam lotados de pessoas. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida, meus irmãos. Que a nossa casa seja o lugar aonde Jesus esteja. Porque aonde Jesus está, tem paz. Aonde Jesus está, tem amor. Aonde Jesus está, tem misericórdia. Aonde Jesus está, tem comunhão. Aonde Jesus está, a palavra de Deus tem liberdade. Aonde Jesus está, o Pai e o Espírito Santo também é glorificado. Aonde Jesus está, tem saúde espiritual. Pode não ter saúde física, mas tem saúde espiritual. Louvado seja Deus. Eu quero hoje motivar a você que me ouve: leva Jesus para a sua casa. Leva Jesus para a sua vida. Nós cantamos agora mesmo: entra na minha casa, entra na minha vida, e é isto mesmo, irmãos. Louvado seja Deus. Nossa casa não pode ser como a casa de uma pessoa, uma vez que veio procurar o pastor, diz: pastor, pelo amor de Deus, dá jeito naquele crente seu, esse crente seu que congrega aí. Por quê? Porque ele é um encrenqueiro, um quizumbeiro. Na casa dele só tem confusão, é um abrigaiado, um gritaiada. Até os cachorros lá é tudo bravo. Ele já brigou com os vizinhos todos, liga o som no último volume, fica tocando música de igreja lá. Não tem nada contra música de igreja não, pastor, mas toda hora, todo momento, ninguém aguenta. E ele bota no último volume lá. E o pior agora, pastor, é que para nos provocar, ainda colocou uma faixa lá na casa dele, dizendo assim: esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aí um vizinho muito atribulado, gaiofeiro demais,
colocou lá embaixo assim, em vez de ponto final, botou assim, vírgula, mas está alugada para o diabo. Deixa Jesus tomar conta do seu lar. Irmão, nós estamos vivendo época, irmão, de uma imoralidade. Eu jamais imaginei que eu ia ver no mundo que eu estou vendo atualmente. Eu nunca imaginei, já imaginei que podia tudo, mas tentar erotizar as nossas crianças, aí foi demais. Eu nunca imaginei que ia ver isso na vida. Pensei em todo tipo de imoralidade. Nem em Sodoma e Gomorra tinha isso. E ainda tem cara de pau que ainda defende isso como liberdade de expressão. É ser muito imoral. Eu acho que não é nem o demônio, que o demônio eu estou achando que é melhor do que essas pessoas aí, eu estou desconfiado. Acho que o diabo não baixa tanto o nível, não. Mas ele também não acha ruim de levar a fama de nada. E o trabalho dele é esse, roubar, matar, destruir, fazer confusão. Irmãos, falar uma coisa, vou abrir um parênteses aqui, vamos ter uma conversa aqui de crente para crente. Como é que você tem coragem de assistir uma porcaria daquela chamada rede esgoto de televisão? Como é que você tem coragem de deixar ligado uma desgraça daquela? Assistindo esta novela que eu soube agora que acabou essa podridão, mas vem uma outra pior ainda. Sabe por que essa porcaria ainda está de pé? Porque crente como eu e você temos a cara de pau de ligar numa porcaria daquela e ficar assistindo ainda. Que mensagem abençoada, que mensagem vinda do coração de Deus. Deus abençoe o nosso bispo Abner Ferreira. Para você do interior, você já ouviu a mensagem completa, abençoadora. Agora, para quem está no Rio e Grande Rio, ainda durante toda essa semana, teremos a ministração do nosso bispo Abner Ferreira. Então, até o próximo programa Edificar. E lembre-se, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Programa Edificar, com Otônio de Paula Júnior.